A cidade de Santos foi palco de importantes eventos que precederam e acompanharam o processo de libertação dos povos escravizados no Brasil, no final do século XIX. Um desses pontos da história dignos de nota é o surgimento de quilombos, sendo do Jabaquara o segundo maior do país. A cidade, inclusive, assistiu à abolição da escravatura um ano antes do resto do país e teve como vereador um chefe de quilombo, Quintino Lacerda. Santos possui o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e de Promoção da Igualdade Racial, criado em 1994, no intuito de criar políticas públicas que beneficiem a população negra da cidade. Entretanto, estatísticas recentes mostram que nos últimos 10 anos a população de Rua de Santos cresceu 71%, e entre esses 61% são declarados entre pessoas negras e pardas, sendo que a maioria destes trabalha, atuando principalmente no setor da reciclagem, como flanelinhas, guardadores de carros e ajudantes em feiras livres. Ainda, as pessoas que não residem nas ruas muitas vezes ocupam áreas e moradias inadequadas e instáveis, montando uma conjuntura de desfavorecimento geral dessa população e evidenciando a dessemelhança desses para com a elite da cidade, que reside próximo. As fotos que escolhemos retratam diferentes realidades em um mesmo bairro, sendo todos os ambientes muito próximos um do outro. De um lado, um túnel por onde passa uma das linhas do VLT, no bairro do Marapé, na cidade de Santos. Nesse espaço se alojam diversos moradores de rua, sendo muitos deles usuários de droga. Vale lembrar que esse túnel fica no pé de um morro, e esse morro é dividido entre uma comunidade periférica de classe bem baixa e condomínios de luxo. As pessoas que no túnel passam seus dias e noites costumavam ficar, na verdade, em um dos prédios próximos, que viria a se tornar residencial, que é o motivo pelo qual eles tiveram que deixar o abrigo. Ainda é possível ver nas fotografias algumas casas próximas ao túnel, que são bastante precárias e mal estruturadas. A população residente nem imagina o preço que as pessoas do outro lado do morro pagam para comprarem seus apartamentos milionários. A cidade de Santos, de fato, sofre muito com o problema de moradias precárias. Segundo o censo do IBGE, por volta de 38 mil famílias moram nessas condições. Como citado, de um lado do morro existem casas e condomínios de classe média, alta e muito alta. Uma das integrantes do grupo pôde reparar, inclusive, que mesmo nos apartamentos ocupados por pessoas de classe média, a maior parte deles que saem de dentro do condomínio são brancos e portam carros caros. As moradias nesse local podem custar muitos milhões de reais, que é completamente discrepante dos vizinhos do outro lado. Nesse sentido, cabe lembrar que, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, mostra que 45,2 milhões de pessoas que vivem em moradias inadequadas, 31,3 milhões são pretas e pardas. Isso remonta a um tempo em que a urbanização do Brasil foi feita em cima de alicerces colonialistas, que se mantém ainda nos dias de hoje, na sociedade atual, onde mais de 32% da população negra vive abaixo da linha da pobreza, segundo o IBGE, e em condições de difícil acesso ao que deveria ser direito de qualquer cidadão, como coleta de lixo, abastecimento de água por rede geral, entre outros. O objetivo do trabalho foi, a partir dessa foto, tentar introduzir o conteúdo que a gente aprendeu ao longo do semestre. As fotos escolhidas retratam um pouco da desigualdade social cientista e denotam que essa disparidade também tem cor. No Brasil, de acordo com o Censo da População em Situação de Rua da Prefeitura de São Paulo, pelo menos 32 mil pessoas estão vivendo em situação de rua, e 70% delas são negras. Em sala, ao debatermos o texto de Lélia Gonzalez, foi possível notar que, mesmo com o fim da escravatura, as raízes dela prenderam por muito tempo os recém-libertados. Havia uma espécie de corda bamba entre os patrões e o empregado doméstico, que eram escolhidos em sua maioria por serem negros, para que eles se mantivessem subordinados às condições antigas, uma vez que não viam muita saída além daquilo. A sociedade atual carrega as consequências desse contexto até hoje, podendo ver assim que, mesmo com as políticas públicas de amparo à população negra, os efeitos ainda são insuficientes perante as desigualdades vivenciadas para os que sobrevivem com a maior porção dos bens negativos.